Olá, turma, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa revisão de ecologia. Hoje, vamos falar sobre cadeia alimentar e também fluxo de energia e uns conceitos lá de pirâmide ecológica. Okay? Então, vamos lá. Aqui, turma, no conceito de cadeia alimentar, a gente deve lembrar lá dos três principais, que fazem a composição aqui, Os produtores, que são essenciais, porque são eles que vão fixar, são eles que vão produzir a matéria orgânica para deixar disponível para os outros seres, que são os consumidores, tá? Então, você precisa ter produtor, você precisa ter os consumidores e também você precisa ter os decompositores que irão fazer a ciclagem da matéria orgânica, transformando ela em inorgânica e deixando disponível no solo, que seja aproveitado lá pelos produtores, ok? Então, aqui, ó, os organismos autótrofos, que vão ser os produtores, porque são aqueles que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, os produtores aqui, os autótrofos, na verdade, eles têm a capacidade, de utilizar o CO2, como fonte, de carbono para produzir a matéria orgânica, Então, através do processo fotossintético, ele faz essa fixação do carbono para ele produzir, a glicose, para ele produzir essa matéria orgânica e deixá-la disponível, para os consumidores. Então, está aqui na equação aqui da fotossíntese, que tem que a sucção, a absorção do carbono. Também você precisa de água e também você precisa da luminosidade, que ela faz a fotólise, Ela separa a molécula de água aqui. O oxigênio vai embora, o hidrogênio fica. Então, isso tudo reage, ela vai produzir o quê? Glicose, também é uma produção de água, E o oxigênio aqui, como eu falei, ele vai ser liberado, Então, esse aqui é o resultado do processo fotossintético, ok? E os organismos podem ser de duas maneiras, Fotossintéticos, a fonte de energia necessária, converte, o CO2 em matéria orgânica, e provém também da luz, como eu falei. Essa luminosidade, a luz solar, ela é importante, ó, para separar a molécula de água, que é a famosa lá fotólise. Então, o oxigênio que a gente respira, ele não é proveniente do CO2. Geralmente as pegadinhas falam que este oxigênio aqui, ele é proveniente do CO2, Ah, tem um 2 aqui, Então, esse oxigênio, ele vem daqui desse carbono. Não, ele não vem. O oxigênio que nós respiramos, ele vem da água. A fotólise, por isso que precisa da luminosidade. A luminosidade é isso, tá? Na fase clara, já diz, Fase clara, porque você precisa ter a luminosidade. A fase escura, não, É na fase escura, por exemplo, que vai ser captado o CO2, tá? Que ele vai reagir lá com hidrogênio, ele vai reagir com os elétrons, mais o ATP, para que seja produzido a glicose. E eu também tenho os organismos de quimiossíntese, A energia necessária para converter o CO2 em matéria orgânica provém de reações químicas. Então, na fotossíntese, provém da luz. Já na quimiossíntese, provém de reações químicas, de determinadas enzimas, de determinados processos químicos para que seja convertido, e seja feito a produção. Então, por isso lá que determinados processos, por exemplo, lá de fermentação, há uma liberação, CO2 faz com que tufe determinados alimentos enlatados. Então, aqui, ó, a produção da matéria orgânica ela pode ser tanto por fotossíntese como por quimiossíntese, mas a maior parte, a maior taxa dessa produção é através de seres fotossintetizantes. Aqui, por exemplo, você tem algas, árvores, cianobactérias, bromélias, então você tem os seres que são autótrofos e têm essa capacidade de sintetizar e produzir a matéria orgânica a partir do carbono. E organismos heterotróficos, que são os organismos consumidores, são aqueles organismos que não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, eles não conseguem sintetizar, não conseguem produzir, depende dos produtores para que haja, essa alimentação. Então, ó, não são capazes, não são capazes de produzir a matéria orgânica. Dessa maneira, precisam, obtê-la, ok? Já pronta, ok? Então, eles precisam já consumir ela pronta. E aqui nos seres heterotróficos, você tem lá
os herbívoros, você tem os carnívoros e você tem os onívoros, né? Geralmente a maioria dos seres humanos são onívoros, né? Come tanto vegetal como também animal, né? Proveniente de animais. E a importância dos autótrofos, tá? Os autótrofos, por serem capazes de produzir matéria orgânica, são grandes produtores, ó, de nutrientes no ecossistema. Se não fosse por eles, tá? Essa captação da energia luminosa, né? Além também de retirar uma grande quantidade de CO2 da atmosfera, mas eles são importantes porque eles produzem, né, a biomassa, a quantidade de alimento que será aproveitado pelos outros seres vivos, né? Pensa lá os consumidores de carne, né? O processo para diminuir, né, o consumo de carne no planeta, porque vocês sabem que a gente vai ter uma aula para frente, né? Para a grande quantidade de metano, né, CO4 que é liberado para a atmosfera, traz prejuízo, né, para a nossa camada. Então, quando você tem um capim, você tem seres autótrofos que estão produzindo matéria orgânica, estão fazendo com que aquele capim, aquela graminha cresça e faz um pasto, e o boi, né, o animal lá, o ruminante, começa a se alimentar daquela grama, né, começa a ingerir essa matéria orgânica que foi produzida pelos autótrofos. Então, esses nutrientes vão ser incorporados por outros seres vivos. Já pensou se não existisse os vegetais, a vida na Terra não seria possível. Tá? E aqui, turma da cadeia alimentar, sabe, tá, que vai ter lá o produtor, aqui, ó, que é o que produz a matéria orgânica. Você tem o consumidor primário, vou colocar aqui CP, né? Consumidor primário. Você tem o consumidor secundário. E você também tem um... Opa, eu ia fazer um termo, consumidor terciário, né? Então, você sabe que a cadeia alimentar ela é unidirecional, porque ela vai somente, ó, em uma direção, mas claro, aqui está sendo representado, né, os decompositores, mas a cadeia alimentar ela vai em uma direção, né? Você tem a luz, que a luz só vai ser aproveitada pelos produtores, tá? E os produtores vão estar produzindo essa energia, essa matéria orgânica, que vão começar a passar para os próximos níveis, né? Passa pelo gafanhoto, o gafanhoto incorpora essa matéria orgânica e ele vai servir de alimento, né, para um outro consumidor e esse consumidor também para outro, né? Só que você lembra-se que a matéria no fluxo de energia, essa quantidade de energia disponível, ela vai diminuindo, ok? Então lembre-se aqui, ó, tá? Você tem o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário. Quanto mais longe for desta cadeia alimentar, menor o nível de quantidade de energia disponível. Então, é muito complicado chegar lá no consumidor quintenário, tá? Porque a quantidade de energia vai ser diminuída. Ah, professor, mas o senhor falou que no acúmulo lá de resíduos, o último consumidor ele vai ter maior quantidade. É porque acumula, tá? Então, estou falando aqui só do conceito de cadeia alimentar. Quando a gente for estudar de novo lá sobre o acúmulo de resíduos na cadeia alimentar, aí sim, o acúmulo ele vai passando, né? Porque ele vai sendo incorporado no corpo e vai servindo de alimento para outro e vai passando e vai acumulando mais. Então, quando é acúmulo de resíduos lá, de mercúrio, de chumbo, entre outros, metano, entre outros metais pesados, o que acontece? Ele vai sendo incorporado ao nível da cadeia. Mas aqui, no fluxo de energia, a maior quantidade vai ser no produtor e a menor quantidade de energia vai ser lá no último consumidor. Então, aqui, ó, o conceito, relação alimentar entre organismos de ecossistema, representa a série de organismos pela qual, né, flui a energia inicialmente assimilada, né, pelos produtores. Ela vai passando a cada nível trófico, né? Você tem o produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Então, toda a cadeia alimentar possui três componentes, né? Produtor, consumidores e decompositores. Os produtores são sempre representados pelos organismos autótrofos, né? Fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Os consumidores são heterotrófos, são representados pelos organismos carnívoros ou herbívoros de ecossistema. Os decompositores também são heterotrófos, né? Porém, são os únicos capazes de converter a matéria orgânica em compostos inorgânicos simples. Na cadeia acima, o capim autótrofo é o produtor, o gafanhoto e o sapo são consumidores e as bactérias e fungos são seres decompositores. E a teia alimentar ela é uma relação, né, que não é unidirecional, e sim, né, ela flui, né, em várias direções, ela não vai somente uma. Então, aqui você tem uma inter-relações de vários seres vivos. E, geralmente, as questões que podem cair aqui
por ser um conceito mais simples, é você retirar uma cadeia alimentar de uma teia alimentar. Se ele falar, retira aqui uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos, aí você vai analisar aqui, vai ver lá qual é que tem, né, corretamente, ele vai fazer a ligação, por exemplo, coloca aqui, capim, aí coloca nesse rato, aí desse rato passa, né, para esse gavião aqui, ok? Por exemplo, 3 níveis, ó, produtor, consumidor primário e consumidor terciário. A partir dele aqui não tem, né? Se ele colocar, por exemplo, aqui a cobra, aí essa questão já está errada. Se ele colocar aqui, por exemplo, esta coruja aqui, também está errada, né? Acima do gavião não tem mais ninguém, somente Deus. Ok? Então, ó, o que ele pode pedir para vocês é tirar com 4 níveis tróficos, você vai analisando aqui, né? Aqui, né? Planta. Você pega aqui, isso aqui parece sei lá, não dá para ver direito, uma baratinha, vamos supor, que é consumida pela joaninha, que é consumida por este pássaro. Este pássaro serve de alimento para essa coruja, né? Então você tem aqui, ó, um nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico e até o quinto nível trófico, né? Então você tem, ó, produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Então você viu, né? São 5 níveis tróficos, mas você tem um produtor e você tem 4 consumidores. Lembre-se, tá? Ela não é unidirecional, tá? Ela vai em várias direções. Todo mundo se pega aqui, né? Então, fluxo de energia, né? Aqui é quando a energia ela vai passando, lembre-se, a matéria ela é cíclica, ela vai ser aproveitada, porque a matéria orgânica se transforma em inorgânica, vai ser disponível no solo, aí essa matéria inorgânica é reaproveitada, transforma-se em matéria orgânica. Então, a matéria orgânica ela é cíclica, já a energia não, ela dissipa, ela se perde, né? Porque aqueles produtores, eles precisam produzir, também precisam consumir. Então, eles consomem uma parte e passam outra para o próximo nível. Aquele nível lá que se alimentar, ele vai consumir, né, uma parte e repassar para o outro. Então, por isso que a quantidade de energia disponível numa cadeia alimentar, ela vai diminuindo, tá? Porque eles precisam consumir para si. Ó. Depois de uma onça, seria impossível ter um outro animal que se alimenta dele, porque a quantidade de energia disponível seria insuficiente. Então, lembre-se, a energia ela vai diminuindo. O produtor é o que mais tem, porque é ele que vai fazer a produção. A partir dele, ó, acaba, né, diminuindo. Opa. E aqui, ó, você tem, né, energia, produtor, né, energia dissipada nos diferentes níveis tróficos. Então, você tem um consumidor primário que está se alimentando do produtor. Esse consumidor primário, ele vai produzir essa matéria aqui, ó, vamos supor aqui, né, tem aqui, produz 100%, desses 100%, consome, né, aqui 40%, sobra 60%. Passa 60% para o próximo nível. Desses 60% aqui, né, que sobrou para ele, ele consome aqui, ó, 30. Sobra 30 aqui para ele passar para o outro nível. E este nível, que tinha 30% de energia disponível, ele também consome, né, 30. Okay? E não sobra mais nada, né, para o próximo. Só resta a decomposição. Então, a energia ela vai sendo perdida, ela vai sendo dissipada para o meio, tá? E eles também aproveitam. Então, cada nível que for essa quantidade de energia, ela vai diminuindo, tá? Quanto mais longe do produtor, menor é a taxa de energia disponível. Turma, nas pirâmides ecológicas, tá? Ela vai representar, né, determinados cadeias alimentares, por exemplo, determinados níveis, tá? De representatividade lá de determinado grupo, né, de seres vivos. Então, por exemplo, aqui, ó, na pirâmide de energia, você tem um produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Então, ele vai mostrar a energia disponível. Então, ela nunca pode ser invertida. Por que ela não pode ser invertida? Você não vai consumir da menor energia para a maior, não tem como. Então, não pode, ó, começar aqui com 8,3 calorias,
a começar por ela, não, porque essa quantidade vai ser pouca e não é suficiente para todos. Então, a pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida, lembre-se disso. Então, a maior quantidade de energia disponível está no produtor, do produtor essa energia vai passar para o consumidor, ela também é perdida, né, para o meio, e esse consumidor primário passa, né, para o consumidor secundário, e esta energia aqui também ela é perdida. A mesma coisa acontece com ele aqui. Então, a energia ela sempre vai do maior para o menor, ela não pode invertê-la. Continuando. Ainda aqui, ó, a pirâmide de números ela pode ser invertida ou ela pode ser direta, ok? Se os produtores forem de um grande tamanho, uma árvore, um herbívoro pequeno, né, largado, a base da pirâmide será estreita e o gráfico não apresentará uma forma de pirâmide, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele está mostrando, ó, você tem uma árvore só, uma árvore, mas o tamanho dela é grande, serve de alimento para vários, né? Por exemplo, você tem aqui uma árvore. Aqui você tem 700 lagartas, porque essas 700 lagartas são pequenas. E essas 700 conseguem se alimentar aqui, ó, desta árvore. E você tem 20 pássaros, que é a menor quantidade aqui, ó, e consegue se alimentar dessas 700 larvas. Então, ela pode ser representada, ó, de forma invertida, porque a base dela você tem um ser, você tem um organismo, mas o tamanho desse organismo é grande. Tá? Ele é grande. Não vão confundir, porque é uma árvore, quer dizer que tem que ser grande. Não, aqui vai pelo número, pela quantidade de indivíduos. Então, tem uma árvore, você coloca 700 largar. Agora, tu não pode ter, assim, por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, você ter aqui, ó, 1000, não risquei direito, você ter 1000, né, capim. Você tem 1000 capins aqui, né? E você tem aqui, ó, 2000, né? Gafanhoto. Aqui é sendo suscetível aqui, né? Então seria inadequado, porque a quantidade de gafanhoto seria maior que a necessidade de alimento disponível, tá? Então aqui não seria correto, tá? Mas geralmente aqui é de número, ele vai representar lá os indivíduos e vai mostrar, né, numa cadeia, numa pirâmide alimentar. Então ele vai mostrar aqui a pirâmide ecológica, ele vai dar um gráfico para vocês, ele vai colocar uma pirâmide e vai perguntar qual é, ele vai dar a dica lá para você e vai perguntar, ó, essa pirâmide qual é que melhor representa? Aí você vai ter que ler o comando, aí você vai ver se é uma de número, se é uma de energia ou se é uma de biomassa, né? Aqui, ó, essa pirâmide normal, você tem 5.000 plantas de capim, 700 de gafanhoto e 30 sapos, né? Que estão representados por esses números. E uma pirâmide de biomassa, né, ela pode ser invertida, ela pode ser direta, né? Expressa a quantidade de substância viva, né? Peso seco em cada nível trófico. Você tem produtores, você tem herbívoros e você tem consumidores. Ela também pode ser invertida, mas nesse caso aqui ela vai ser invertida, principalmente aqui, ó, no ambiente marinho, do fitoplâncton. Lembre-se que a quantidade de fitoplâncton, a capacidade de reprodução, desenvolvimento deles é muito mais rápido que a quantidade de zooplâncton. Então, os fitoplânctons, por serem seres fotossintetizantes, a taxa reprodutiva deles é muito grande, então todo o tempo eles estão reproduzindo, mas a quantidade de zooplâncton vai ser maior. Então, você tem uma quantidade de fitoplâncton, você tem maior quantidade de zooplâncton e você tem uma quantidade de peixe, né? Então, os zooplâncton se alimentam do fito e os zoos servem de alimento para os peixes, ok? Então, turma, era isso aqui que eu queria falar para vocês, tá? Desses conceitos básicos aqui de ecologia, só para dar uma relembrada para vocês, ok? Caso tenha dúvidas, mandem mensagem no privado do WhatsApp, eu ainda vou continuar, vou gravar outro vídeo para vocês, né? Falta falar de corredores ecológicos, falta falar sobre poluição de novo, né? Relembrar poluição, desequilíbrio ambiental ainda, falta falar também para vocês, eu vou trabalhar uma outra aula com vocês sobre conceito de base genético, principalmente lá na primeira lei, né? Que ele fala lá de segregação, né? Independente, tá? Principalmente lá da primeira lei de Mendel, ok? Então, a gente vai continuar aqui com o processo de revisão, beleza? Tchau, turma. Até o próximo encontro. Eita, travou. Agora foi. Esse exercício fica para a próxima aula.